Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. A paz e a graça em nome de Jesus. Vamos adentrar no livro de Apocalipse, falar um pouco sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse é uma revelação dada em espírito por parte do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, representando o reino de Deus sobre a terra, aos servos, os profetas, através e por intermédio do apóstolo João. João é o mesmo que escreveu o livro de João, João 1, João 2 e João 3. São 4 livros escritos pelo profeta João e o 5º livro, o Apocalipse. Então a Bíblia fala ali em Apocalipse capítulo de número 1 que Deus deu a Jesus Cristo de Nazaré para mostrar aos seus servos o que brevemente ia acontecer. Ali ele envia um anjo representando o reino de céus, para notificar. Notificar é alertar. Notificar é inquirir o servo João para que esses viessem até mesmo explicar o que viria a acontecer através das revelações do livro de Apocalipse. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, escolhe João para testemunhar as palavras que iriam acontecer. É um princípio bíblico, é um princípio lógico, o livro de Apocalipse. Deus testificou essas palavras como testemunho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, em Hebreus 1, ele já era ressurreto, ele já estava assentado no alto e sublime trono. E ele promete em Atos 1 que viria ali o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o ajudador e o consolador. Então o Espírito Santo visita agora a João para revelar o livro de Apocalipse. De tudo o que João viu, ele começa a escrever e catalogar esses acontecimentos no livro de Apocalipse. Então, o anjo fala assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora, a Bíblia fala que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele é Senhor de tempo e de modo. Ele é Deus de ontem, de hoje e eternamente. Para o mundo espiritual, quando ele fala em breve irão acontecer, é porque para o mundo espiritual tudo é muito curto, mas para nós que vivemos aqui na Terra, tudo é muito longe, esticado, distante. Então há uma bem-aventurança naqueles que ouvem a palavra descrita na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Há uma bem-aventurança nos que guardam isso no seu coração, porque a palavra do Senhor diz, através do salmista Davi: plantei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E existe um tempo próximo, no mundo espiritual, a qual Deus descreve que virá. E a Bíblia também fala que assim como o raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Senhor Jesus. Mas a Bíblia também fala lá em 2 Tessalonicenses: não andeis preocupados de coisa alguma, pois não será assim sem que antes venha o anticristo. Anticristo significa aquele que vem antes de Jesus Cristo. Quando, na metade de um período, esse anticristo vai enganar a população. Mas na outra metade de um período, a segunda metade, haverá uma opressão e talvez em outro momento eu explique a vinda do anticristo. Então Jesus, amado, ele vem, através do seu Espírito Santo, revelar o livro de Apocalipse
a João. E ali ele entrega um recado para 7 igrejas que existem sobre a terra. E para entender as igrejas, nós vamos entender também os 4 espíritos que agem dentro das igrejas. Existe um espírito de ganância, chamado Dadá-Midá, que é aquele que só faz voto. É chamado de ave de rapina, e isso é previsto lá em Mateus capítulo número 13. Então, aí existe a ave de rapina, existe a pedra de tropeço, existe ali o espinho e existe a terra fértil. Então, João, nas características espirituais da igreja, prega para 7 igrejas, porque são 7 líderes, 7 pastores, 7 visões, mas todas elas pregam em nome de Jesus Cristo de Nazaré. João traz às igrejas a graça e a paz, ou seja, já começa o anjo dando a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa promessa que há de vir fala de Jesus Cristo de Nazaré, agora não na sua ressurreição, mas agora na sua vinda, com poder, grande glória, e julgar a todas as nações. Então, são 7 espíritos delegados a essas 7 igrejas que estão diante ali do trono de Deus. E agora vem os recados às igrejas, as características das igrejas, daquelas que pregam em nome de Jesus. Da parte de Cristo, que é fiel testemunha e primogênito, ou seja, o primeiro dentre os mortos, e o primeiro rei da terra é Jesus Cristo de Nazaré. E ali no Salmos 86, você vai ver que Deus já não chama mais de servos e sim de reis. Por isso que também existe o curso Reis e Rainhas. Aquele que nos ama, Deus, o Todo-Poderoso, pelo seu sangue precioso, libertou todos nós do pecado pelo sacrifício da cruz, ali em Mateus 24 ao Mateus 28 e ao Atos 1 e Atos 2, aonde fala de Jesus Cristo em sua morte, a sua ressurreição, e em Atos 1, 2, a vinda do Espírito Santo. Ele nos fez reis, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva dele, ao aceitar o nome de Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das nossas vidas, é constituído sobre as nossas vidas um reinado de filhos de Deus. Agora nós reinamos sobre a terra, quer sobre o mundo espiritual, macumbeiro, agoreiro, feiticeiro, espírito, idólatra, kardecista, a umbanda, quimbanda, candomblé, os políticos, o governo. Aquele que tem sabedoria reina nesse meio, porque tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é mais forte do que todo aquele que está no mundo. Então ele nos chama de reis, ali em Apocalipse 1, sacerdotes para Deus, que é nosso Pai, e nós temos que dar a glória e o domínio, pelo poder da palavra, pelos séculos dos séculos, a Jesus Cristo. Então a Deus, o domínio e a glória para os séculos dos séculos, e é que a igreja diga amém. A Bíblia fala que o Senhor Jesus virá com as nuvens, ou seja, no meio das nuvens, Jesus Cristo surgirá sobre esta terra. E todo olho vai ver, ou seja, toda a terra vai contemplar a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles que o mataram, porque a Bíblia fala que tanto mortos como vivos, no dia de Cristo, os mortos ressuscitarão e os vivos que estão vivos o verão. E todas as tribos da terra, seja elas países, nação, línguas, características, se lamentarão por causa deste dia. E que a igreja diga amém. Por causa desse dia, muitos que não estarão na presença de Deus, vai ali se lamentar por causa da sua presença. Jesus Cristo, ele sempre falou, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim.
diz o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo. E ele fala ainda, aquele que é, ou seja, é atual. Aquele que era, ou seja, aquele que passou de Gênesis até o dia de hoje. E aquele que há de vir, ou seja, daqui para frente, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala que o apóstolo João fala, olha, eu sou João. Como se diz, eu sou aquele que andou com Cristo. Eu sou aquele que testificou as suas obras sobre a terra. Agora, eu vou falar para os meus irmãos, para aqueles que vêm no futuro, para aqueles que estão na minha época. Porque o companheiro das nossas aflições sempre será o Espírito Santo, mas ele vai usar as bocas, movida pelo seu Espírito, para escrever os livros, seja eles de Gênesis até o livro de Judas, que é esse último livro próximo ao Apocalipse, seja o livro do fim, que é o Apocalipse. É o livro que completa toda a escatologia bíblica, e escatologia é aquilo que caminha para o fim. Então vocês têm que perseverar em Jesus Cristo de Nazaré. É um recado da parte de Deus, o Todo-Poderoso, que Ele acompanha as nossas aflições do reino, da sua glória em direção a essa terra. E Ele fala, perseverem em Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, mantenham o seu nome, mantenham a sua obra. Então João, ele estava ali na ilha de Patos, ou de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de Nazaré, como se fosse um homem que estivesse ali recluso, esperando uma determinada data, até mesmo para receber de Deus aquilo que viria a assustar o mundo nos anos vindouros, que é o livro de Apocalipse, que muita gente tem medo de pregar esse livro, e eu quero aqui esmiuçar o livro de Apocalipse para que vocês entendam ali em nome de Jesus. Essa é uma pequena introdução do capítulo número 1. Então, João, ao orar ali na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito, ou seja, tudo que ele testificou, ele viu em espírito o dia do Senhor, o dia da sua vinda. E ouviu ali por detrás de uma grande voz, como de uma trombeta, as revelações do livro de Apocalipse, que dizia, o que vê, escreve. Ou seja, você está vendo, você está testificando, você está tendo a visão, agora escreve este livro. E envia às 7 igrejas. E aí vem o mistério. 7 igrejas significa 7 tipos de visão, mas todas elas em Cristo Jesus. Entenda, a igreja Assembleia de Deus, ela é diferente da universal. A igreja universal é diferente da igreja Reino de Jesus Cristo. E a igreja Reino de Jesus Cristo é diferente ali das demais igrejas. São 7 igrejas representadas sobre a terra com essas características. As características ali de Éfeso, as características de Hermina, as características de Pérgamo, as características de Tiatira, as características de Sarde, as características de Filadélfia e as características de Laodiceia. Eram igrejas da época, mas todas essas características persevera até o dia de hoje. Mas nós não podemos fazer confusão por causa da visão que é em nome de Jesus. Na verdade, todas as igrejas que carregam essas características, que falam em nome de Jesus, deveriam estar unânimes para encarar o sistema, o governo, a vilanez, a pilantragem, a corrupção, que impera sobre essa nação. Então, no meio dos candelabros, ou seja, onde havia a luz, apareceu o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho do Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, vestido numa roupa com talas, cintas, e à altura do seu peito existia um cinto ali de ouro. Então, João está contemplando essa visão. Ele vê a Jesus Cristo de Nazaré,
Ele vê ali que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. É essa visão que João está contemplando no primeiro capítulo de Apocalipse. Ele está tendo essa visão com nitidez, enxergando ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai detalhando o príncipe dos príncipes, o senhor dos senhores, o rei dos reis. Ele vai detalhando Yeshua, Hamashia, Rosa de Saron, Lírio dos vales. Ele vai detalhando e fala, olha, os seus pés é semelhante como um latão, ou seja, reluzente. É a mesma coisa você pegar ali algo como uma panela de alumínio batido e dar o brilho nela, o lustre, né? Então, era reluzente e firmado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, ou seja, por detrás de uma cachoeira, saía como se fosse uma voz, e era assim que ele ouvia a voz daquele que falava. Então tinha ele, amado, em sua destra, ou seja, em sua mão direita, 7 estrelas. E na sua boca saía uma aguda espada, ou seja, aquilo que ele fala é verdade. O que significa essa visão? É que o que sai da palavra do Senhor está com base lá em Hebreus, capítulo 4, verso número 12, que a palavra de Deus é como espada, de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos, para separar as juntas da medula, em nome do Senhor Jesus. Então é uma espada de 2 gumes. E aqui ele está confirmando Hebreus, capítulo de número 4, versículo número 12. O seu rosto é como o sol, reluzente, ou seja, brilhava muito. E eu já tive essa visão, posso falar que é desse jeito, porque eu também já tive a mesma visão quando eu estava na minha casa, ali no Distrito Federal, morando ali na Vicente Pires. Então, amado, resplandece a sua força com a sua presença naquele local. Eu poderia até dar meu testemunho, mas eu não vou dar, porque não é o objetivo. E ali o Senhor Jesus claramente aparece a João com esse formato. Quando se vê a Cristo, ora, cai os seus pés, você se dobra como se fosse um morto, vem o terror, vem o medo. E ele pôs em João a sua autoridade. Ou seja, João se dobrou por causa da presença, da destra do Senhor. E ele coloca ali em João a sua mão, dizendo, não temas, assim é o Senhor Jesus. Ora, ele não veio para assustar, mas ele veio para que tenham vida, vida com abundância, dar suas revelações, falar sobre o seu reino, que é eterno e dura para sempre. E ele fala, eu sou o primeiro. E aí vem um mistério lá no livro de Salomão, o livro de Provérbios, onde fala que ele era o arquiteto, estava com Deus desde o princípio. E quando você vai lá em Gênesis, capítulo número 1, 2 e 3, você vai ver que Jesus Cristo, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui Jesus confirma desta forma, eu sou o primeiro, ou seja, eu estava lá com ele no princípio. E eu sou o último, ou seja, ele estará até o fim de todas as coisas. Porque só ele pagou o preço de morte, preço de cruz, ali no Gólgota. Então ele fala, eu vivo. Ora, eu fui morto, mas sou ressurreto, eu vivo. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele ultrapassa os tempos. Agora ele vive em outro patamar espiritual, está sentado sobre uma cadeira de glória, conforme Hebreus 1. E ele fala, eu tenho agora as chaves da morte e do inferno, do Hades, né? Porque a Bíblia fala que com 3 dias que Jesus passou para a sua ressurreição, ele visitou o inferno e ele visitou a morte. E ali ele tomou as chaves.
E essas chaves são espirituais. Por isso que Deus fala, chave, eis que te darei a chave do reino dos céus. Porta que eu abro, ninguém fecha. E porta que eu fecho, ninguém abre. Então ele escreve, amado, estas coisas. João escreve essas coisas porque o próprio Senhor Jesus, naquela visão, fala assim, ó, escreve essas coisas que você está vendo, e as que são, e as que depois desta hão de vir, hão de suceder. Ou seja, escreve o que você está vendo aqui agora, e escreve as coisas que hão de suceder. E aí vem a revelação de todo o livro do Apocalipse. E aí vem um mistério, lá em Apocalipse capítulo 1, verso número 20, eis que o mistério das 7 estrelas, que você está vendo na minha mão, na minha destra, e os 7 candelabros de ouro que você está vendo na minha mão e na minha destra, e as 7 estrelas que você está vendo, são 7 anjos, ou seja, 7 lideranças. E os 7 candelabros são 7 igrejas, ou seja, você está vendo ali 7 candelabros de ouro, são 7 igrejas. Você está vendo aí os 7 anjos, são 7 sacerdotes. Ou seja, cada sacerdote representando uma igreja na terra. E aí tem milhares de pastores, mas entendimento de igreja em Cristo só são 7 tipos. 7 tipos de igreja. Por isso que às vezes a igreja, a Assembleia de Deus, não se comunica com a Universal. A Universal não se comunica ali com as presbiterianas. Amém, amados? Não se comunica ali com as renovadas. Nós temos um entendimento. Entendemos esse entendimento nas outras igrejas. Não somos críticos delas, porque na verdade elas falam em nome de Cristo. E é o nome de Cristo que tem que estar acima de todo nome. A graça e a paz, esse é o módulo 1, Apocalipse 1. E vou estar explicando até o último capítulo do Apocalipse, para você entender os mistérios deste livro. Aleluia! Graça e paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.